gente, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, com as crianças também. E hoje estou aqui iniciando mais um vlog nesse canal. Gente, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a minha casa alugada da CDHU. Mas é uma casa bem arrumadinha, gente, olha como ela é bonitinha. E vou falar pra vocês o porquê eu resolvi gravar esse vídeo. Gente, eu sempre morei na fazenda, como eu falei pra vocês. Morei no sítio. Nunca morei numa casa assim que tinha pelo menos um piso no chão. Mas depois, no final, eu vou deixar uns vídeos pra vocês das minhas duas casas da fazenda que eu morei. E depois eu também morei numa cidade chamada Caramuru, que foi lá onde eu fui, sabe, passar o Dia das Mães com a minha sogra. Quem não viu o vídeo tá aí. Fui em duas cidades diferentes, Dia das Mães. Aí no segundo lugar que eu tô, que é a casa da minha sogra, morei lá naquela cidade. Também era uma casa do chão verde, sem forro, sem ternite, era telha de ternite. E a gente passava um calor naquela casa, gente, as crianças nem dormia de tarde. Naquela época eu até deixava, naquela época não, né, que foi ano passado. Naquela cidade, as crianças nem dormiam tarde, eu tinha que deixar eles o dia inteiro na escola para eles poderem dormir na escola. Porque naquela casa eles não dormiam. Você lembra, filha? Que você nem conseguia dormir lá na casa do Caramuru? Então, gente, é isso, gente. Siga aqui firme e forte com a minha dieta. Tô aqui, já emagreci uns 5 quilos, eu acho. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a minha casinha da CDHU. Espero que vocês gostem. Gente, essa aqui é a frente da casa, né? Eu só não vou mostrar o portão por segurança. Aqui é a frente, ó. A dona colocou uma porta bem bonitinha, ó. Bem casinha de CDHU mesmo. Aí ela fez esse telhadinho aqui, ó. A gente acende a luz à noite, às vezes fica sentada aqui. Aí aqui tem esse corredor, pra vocês verem. E aqui tem outro corredor, como vocês podem ver. E vocês vão ver alguma coisinha assim, mas é as crianças. Vocês sabem, né, gente? Casa com criança. Bom, gente, saindo do corredor aqui é a área, ó. Como vocês podem ver. Eu tirei a mesa daqui do meio, porque eu ganhei uma mesinha da minha mãe no domingo que ela veio aqui. Aí aqui, bem, ó, no meio da casa tem essa árvore de coqueiro, gente. Pega coco geladinho, ó. E aqui tem um quartinho. Aqui tem um quartinho, gente, da bagunça, ó. Tem um quartinho que só tem bagunceira, bicicleta, guarda-chuva, essas coisas. E aqui, gente, fica a minha lavanderia, né? Tá a minha lavanderia, que tá com umas roupinhas ali de molho, né? O uniforme das crianças. E aqui, as crianças estão aqui. Tem esse quartinho que eu guardo esse colchão pra quando vem visita. E essa é a minha parte mais gostosa que eu gosto da casa, gente. Bom, gente, essa daqui é a minha cozinha, ó. Detalhe, a casa é de forro PVC branco. E o chão também é branco, gente. Como eu pelejo com esse chão. Então, aqui eu vou tentar dar uma visão mais ampla da minha cozinha. Olha, gente, que gracinha a minha cozinha, olha. A dona fez móveis planejados, ó. Esse aqui é meu. Parece que é da casa, né? Mas é meu esse fogão que eu comprei assim. Porque tava na moda e eu fui e comprei. Tô pagando ele ainda. Assim, essa é a primeira parte da minha cozinha. Tem esse armarinho também que eu comprei. Essa é a primeira parte da minha cozinha, gente, ó. Pra vocês verem ela inteira assim, ó. E aqui é a segunda parte. Ó, gente, aqui é a segunda parte da minha cozinha. Onde tem essa mesinha, essa geladeira que eu tô pagando também, né? Eu estou precisando pôr uma toalhinha nessa mesa. O gatinho também arranhou ali meu estofado. Gente, aqui é o quarto das crianças, ó. Tem esse ventiladorzinho de teto. O único lugar da casa que tem ventilador de teto. E aqui, vocês já viram eu arrumando aqui, né, gente? E aí, que é o guarda-roupinha deles, ó. Tô pagando também. A cama eu comprei à vista, mas o guarda-roupa eu tô pagando. Depois eu explico pra vocês porque eu tô falando isso. Gente, aqui é o banheiro, ó. Ele é assim, de azulejado, né, que fala. Ele é assim, tem esse espelhinho aqui, ó, esse armarinho. Ali tá meus produtinhos, tudinho. Aqui as toalhas limpinhas que eu lavei ontem.
E aqui, gente, é a minha sala, como vocês podem ver. Minha salinha. Eu limpei ontem todas essas paredes, saí lavando tudo. Fiz uma faxinona aqui. Aí aqui é minha televisão, a gente deixa no alto, que a gente não tem estante, e também para as crianças não ficar apoiando a mão, né? E eu não mostrei aqui, nessas duas janelas da sala e da cozinha, ó, são de vidro. Elas são de vidro, essas janelas, ó. As outras são normais. Ó, da cozinha também de vidro. Ó, ó, e aqui eu não mostrei pra vocês, detalhezinho, que aqui é onde eu deixo meus temperinhos, né? Aqui, meu esposo fez uma gambiarra aqui, gente, pra poder ligar o fogão. Olha que gracinha que é esse fogão, gente, ó. Não sei se vocês já viram, aí você bota o forninho elétrico, meus negocinhos de mantimento. E continuando aqui na sala. Aí, gente, essa porta eu sempre deixo fechada pra não entrar vento aqui e não entrar poeira. Aí, por isso que essa sala fica sempre fechada. Aí, aqui é o meu quarto, que vocês também já conhecem pelos vídeos, né? Aqui é o meu guarda-roupa, que eu também estou pagando. E aqui é uma visão melhor. E aqui é uma visão melhor, ó, dele, do quarto. E ali tem um espelho. E aqui é a poltroninha que fica lá na sala. Ficava, né? Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me and wait. Gente, então, por que que eu falei pra vocês assim, que eu tô pagando e fui mostrando e falando, e disse que depois eu me explicava pra vocês? Gente, quando eu e meu esposo, a gente se casou, ele morava em São Paulo e eu morava em Guararapes. Então, nós dois, aí eu fui morar um tempo na casa da minha sogra. Então, morando na casa da minha sogra, eu não precisei de nada, né? Porque ela tinha tudo. Filha, pega um copo pra mãe. Ela tinha tudo. Então, aí o que aconteceu? Quando eu engravidei, a minha mãe falou, ó, filha, agora não tem como você ficar morando com a sua sogra, né? Porque você tá grávida, né? E meu marido, na época, ele cantava sertanejo nos lugares assim, sabe? Só que também... Então, gente, eu me mudei pra Rubiaça mesmo, foi isso mesmo. Pra uma fazenda aqui em Rubiaça com o meu marido, né? Na verdade, a gente se mudou primeiro pra outra fazenda em Martinópolis. Pera aí, gente, que eu acho que eu cortei a história. Vou tomar uma água aqui. Então, gente, aí, na verdade, foi assim. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava morando com a minha sogra. Aí a minha mãe falou assim, filha, vem pra cá que a gente arruma algum emprego pro seu marido, porque negócio de música nunca era fixo, nunca tinha algo fixo. Só um pouquinho. Então, gente, aí a gente pegou e minha mãe arrumou esse emprego pro meu marido numa fazenda de uns amigos do meu pai. Onde tá na minha mão? Gente, eu tava grávida dessa pecinha aqui, ó. Vem cá, Mirella, o pessoal te ver. Da minha primeira filhinha, minha primogênita. Quando eu descobri a gravidez dela, outro dia eu conto vocês outro vídeo contando como eu descobri a gravidez da Mirella e depois a do Pedro. Essa foi minha primogênita. Ela foi planejada por mim, viu, gente? Não que o Pedro não tenha sido. O que é isso no seu pescoço? Ah, chocolate. Não que o Pedro não tenha sido planejado, ele foi. Só que, tipo assim, a Mirella eu queria muito um filho quando eu engravidei.
Ou quando eu casei, e aí eu planejei a Mirella. O Pedro, a gente queria muito, porque eu queria muito o menininho. Sabe quando você quer muito? Só que aí você não achou que ia vir na hora que veio, né? Mesmo você planejando, mas tipo, foi uma surpresa que veio mesmo. E depois veio o Pedrinho. Vem cá, Pedro, pessoal te ver. Dá oi pra galera, filha. Oi. Fala fala quantos anozinhos você tem pra galera? Mostra a sua idade na mãozinha. Sua idade, filha. Quantos anos você tem? Você sabe? 5, né? Ela sabe, gente. Ela tá com vergonha. Fala 5. Ela tem 5 anos, gente. E eu e meu esposo tem 8 anos de casado. Vai fazer esse ano ainda. 8 anos. Então, gente, continuando. Então, resumindo, meu marido veio trabalhar nessa fazenda, só que lá não deu muito certo, porque meu marido nunca tinha trabalhado em fazenda, meu marido nunca. E ele foi trabalhar com. Quem é daqui sabe, e eu acho que se eu falar que algumas pessoas sabem, outras não. Ele começou a trabalhar com confinamento, gente. Confinamento já para uma pessoa que nunca trabalhou, era algo muito. O cachorro tá pisando com aquela ali, a mãe dele. Tipo assim, você tem que pegar vários sacos de ração desse tamanho, cada um tinha mais de não sei quantos quilos, e põe assim nos coxos, né? De sal, de ração. E aí meu marido pegou muita insolação, desidratação, mas ele nunca desistiu, gente. Já foi várias vezes pro médico pela insolação, desidratação, com aquele sacos assim, ó, no meio daquele mato, daquele sol. E aí o patrão viu dele que isso não estava fazendo muito bem pra ele estava sempre tendo que estar indo pro médico. Nunca trabalhou assim, né? Ele trabalhou com música e trabalhava com o pai dele na perua, que o pai dele tinha uma empresa. E o pai dele perdeu essa empresa, mas isso aí é outra história, gente. Aí, o que aconteceu? Mas meu marido veio com a cara que é coragem pra poder criar nossa filha, alugar uma casa. E sítio, quem não sabe, né, não sei de onde vocês estão me assistindo aí, se você trabalha na fazenda, você tem a casa, você ganha a casa. E a nossa casa, gente, essa casa eu não vou ter foto, eu não vou ter vídeo, eu não vou ter nada. Eu vou ter só uma foto da eu grávida da Mirella, eu vou deixar aí pra vocês verem, nessa casinha. Mas era uma casinha, gente, graças a Deus, louvado seja Deus, e foi um lugar que a gente foi muito feliz. Parecia uma casinha de João de Barro. Porque ela era, sabe, só aquela casinha branca, com aquela escadinha que sobe na casa, o quintal todo de terra. A casa, o teto era assim, ó, só que com telhas bem mais velhinha, né? Com as telhinhas assim. Tinha um fogãozinho de lenha, a pai pra cozinha descia numa escadinha. E assim era essa casa. E eu não vou mentir, não, gente. Eu e meu marido, nós fomos muito felizes lá. Por quê? Porque foi uma época, quando eu morei com a minha sogra, então a gente meio que. Minha sogra fazia comida, eu o máximo lavava uma louça. Era essas coisas que eu não tinha uma obrigação, né? Então quando eu me mudei pra essa casa, então foi a mesma coisa, tipo assim, eu casei. Aí eu comecei a fazer comidinha pro meu marido. Ele chegava assim, nós tínhamos uma mesa bem simplesinha, que hoje tá com a minha cunhada, eu dei pra ela. Uma mesinha redondinha, igual aquela ali que eu tenho na cozinha, só que redondinha, que era da minha tia, que já faleceu também. E aí a gente pegou e tinha. Aí ele chegava do serviço, ele tinha café da tarde lá, eu tava aprendendo a fazer bolo. Tipo assim, eu fazia doces, pavê na hora que ele chegava. Tipo, tudo que eu lembrava da infância que a minha mãe fazia, eu comecei a fazer ali pro meu marido. Ele chegava cansado do trabalho, eu ficava fazendo massagem nele, gente. Eu ficava umas 3 horas só fazendo massagem nele, porque eu ficava com dó dele. Eu tava grávida da Mirella e a gente era muito parceiro, a gente se ajudava muito. Tanto que no emprego ele não queria desistir. Eu falei pra ele, desiste, vamos arrumar outra coisa, não tá dando pra você tá ficando muito doente. E o que aconteceu então, que a gente fazia? Ou a gente ficava lá, ia ter que arrumar um emprego na cidade, eu grávida, né? Eu tava pra ganhar a Mirella. Ou a gente tinha que tentar arrumar outro sítio, ou ficar ali mesmo, né? Naquela situação. E o que aconteceu, de duas uma, gente, eu acho que eu não teria mais marido, se ele ou teria, né? Mas foi muito complicado pra ele, a hora que ele aguentou lá uns 4 meses. Então aí a gente acabou saindo de lá. E a minha mãe, de novo, com outro casal de amigos, porque foi Deus que preparou. Do nada, um casal de amigos do meu pai ligou pro meu pai, perguntou se o pai queria ir pra um sítio. Aí o pai falou, não, eu tô trabalhando.
Aí você não conhece ninguém? Aí minha mãe falou assim, o Evandro não tá dando pra ficar mais lá. Não tá? Aí foi, meu marido não ficou nem uma semana desempregado. A gente saiu lá do sítio e a gente foi lá pro outro sítio, que foi onde eu passei 4 anos da minha história com meu marido nesse sítio. 3 a 4 anos, gente. Foi onde eu comecei a ter mais intimidade com Deus, porque eu sempre conheci Deus, mas de uma forma diferente, né? Ali, eu digo que lá foi um chamado, foi um deserto que eu passei para hoje eu estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Então aí lá eu morei 3 anos e pouco. Lá eu engravidei do Pedro, gente, né? Eu tava. Depois eu conto a minha história da gravidez de cada um, né? Pra ficar bem legal. Mas eu tava num dia do nada, comecei a sentir muito. Gente, por incrível que pareça, muito gases. Senti umas bolinhas na minha barriga fazendo assim. E aí eu falei, eu acho que eu tô grávida. Porque eu lembrei que da Mirella eu sentia a mesma coisa. Fiz um teste e tava grávida do Pedro. Nisso a Mirella tava com 1 ano e. Ah, eu nem 1 ano a Mirella tava. Ela tava com 11 meses, eu acho que a Mirella tava, gente. 10 a 11 meses. E aí eu engravidei do Pedro, que foi uma felicidade enorme, porque meu marido, todo mundo já falava, vai ser um menino, vai ser um menino. E na minha família só tem menina, neta só menina. E aí teve o Davi, né, que é meu sobrinho, que vocês viram aí no vídeo. Nasceu primeiro que o Pedro. Mas a gente queria mais menino nessa família, né? Porque só tem menina. Até na parte da minha sogra também tava tendo muita neta. E aí veio o Pedro, que é a minha bênção, né? Eu tive essa bênção lá nessa fazenda. Foi lá que eu me aproximei de Deus, porque da fazenda que eu morava até no Caramuru, era muito pertinho. Então, eu sempre quis ir pra igreja. Eu falava, amor, vamos pra igreja? Vamos pra igreja? Rubiá. Ó, gente, aqui é Rubiaça, a fazenda, no meio desse... E aí tem Caramuru. E aí eu ia pro Caramuru pra ir pra igreja. Aí lá eu comecei pra igreja, eu expliquei pro pastor que eu não tinha... Que eu não... Eu tinha carro, né? Mas eu não tinha... Pra ficar indo pra igreja. Porque era perto, mas também não era, né, gente? Aí ele começou a fazer uns cultos lá na minha casa. E aí lá eu tinha duas amigas, né? Que era a Natane e a Dinha. E aí a gente se aproximou. A gente começou a ter esse elo com Deus. Hoje a Dinha tá aí, regente de jovens. A Natane também. Mas a Natane já era evangélica, né? Eu conheci bastante a Deus com a minha amiga Natane também, ali da fazenda, nós. Né, foi um lugar bem abençoado, elas me ajudaram muito, fizeram meu chá de bebê, fizeram o aniversário dos meus filhos. Fiquei um bom tempo ali, é uma amizade que eu levo pra minha vida inteira também, são umas irmãs pra mim, né, principalmente a minha amiga Natane, né, porque eu falo assim, porque ela, quando eu entrei na fazenda, eu tava lá meio que só, aí depois veio a Natane, aí depois de um bom tempo, uns 2 anos depois veio a Dinha. Então minha proximidade maior sempre foi mais com a Natane, mas eu também tenho um carinho enorme pela a minha amiga Dinha. E aí, gente, foi continuando e a gente teve essa proximidade com Deus. E ali nessa fazenda, como vocês veem, ó, nós de São Paulo, aí a gente, na casinha primeira que a gente morou, já tinha geladeira, tinha uma cama, tinha uma televisão já na casa, então aí, e um fogão a gente arrumou, comprou baratinho. E aí depois a gente se mudou de casa, minha mãe ia trocando os móveis dela, que foi nessa fazenda, e ia me dando. E, gente, eu não vou mentir, eu fui desleixada, como primeira dona de casa, que eu nunca tinha feito nada. Eu deixei, como fala, eu deixei meus móveis estragar muito. Gente, eu tinha tudo. Eu tinha guarda-roupa para as crianças, eu tinha cama, minha mãe que me deu, até peço perdão para minha mãe. Eu tinha armário que a minha mãe me deu. Aquela mesinha redondinha também foi comigo. Ganhei um fogão da minha mãe também. Tudo de minha mãe, né? Vamos dizer. E aí depois, uma rack também, eu ganhei da minha mãe. O que aconteceu, gente? Como eu era, assim, ingênuo de negócio de limpar a casa, eu morava no sítio, lá era muita poeira, então eu saía jogando água em tudo. Tipo, eu jogava água no chão, eu esfregava assim, e depois eu não saía secando certinho, sabe, gente? Bem, minha mãe não me criou pra casar, gente. Minha mãe me criou pra estudar e eu casei. E depois eu conto a minha história com meu marido, se vocês quiserem. Aí que aconteceu, e minha história também de intimidade com Deus. Aí o que aconteceu? Gente, só um pouquinho. O que aconteceu, então o que eu quero dizer sobre o que eu falei que eu tô pagando, né? Foi uma história bem grande, eu já conto um pouco da minha história pra vocês me conhecerem mais. E aí, gente, o que aconteceu? Eu molhei tudo, eu estraguei tudo que eu tinha. A cama foi apodrecendo, porque tudo que eu tinha era de madeira. Foi apodrecendo, madeira, não era madeira de madeira, né? Era madeirinha de móveis, né, gente? Não era PVC. Ah, eu sei que é um nome diferente quando a madeira é boa. Então, aí foi isso aí, gente. Eu estraguei tudo.
Aí o que aconteceu? Eu também saí dando muita coisa minha também, quando eu ia, sabe, me mudar. Ah, o caminhão é pequeno, não vai dar pra levar. Eu deixava. Não tinha amor nas minhas coisas, gente. E aí, gente, foi o que aconteceu, que eu falo que eu tô emagrecendo, né? Que eu fiquei muito gorda. Tipo assim, eu cheguei a pesar 72 quilos, gente. Eu tenho 1,53 m. Eu tenho que pesar no mínimo 58 quilos. E eu fiquei muito gorda, porque em vez de eu comprar minhas coisinhas, de eu ter amor nas minhas coisinhas, como eu ia ganhando tudo da minha mãe, eu quebrava, ela me dava, não, tipo, não dava valor nas coisas. E aí foi onde eu fiquei sem nada. Quando eu fui morar no Caramuru mesmo, eu só tinha um sofá que a minha sogra me deu. Também não dei muito valor nele, porque ele era muito grande e eu não conseguia cuidar dele. Era retrátil, ele era claro, aí dei ele também. Aí eu fiquei sem sofá. Eu fiquei sem armário, porque eu fui me mudar. Ah, fora que eu me mudei para outro sítio, gente, no meio disso tudo. Quando eu saí de São Marcos, eu me mudei para outro sítio, não levei o meu armário, porque lá na casa já tinha armário, aí eu vendi o meu outro armário para pagar a mudança para ir para outro sítio. Já morei em 3 sítios, gente. Depois que eu saí de São Marcos, né? Antes de ir pro Caramuru, primeiro eu fui para outra fazendinha, que era só para cuidar da fazenda mesmo e lá dos pomar. Eu não sei se eu tenho foto nessa casa. Nessa casa eu tenho foto. E aí, o que acontece? Aí eu morei lá, meu marido só rastelava o quintal, foi a época que ele tava tirando a carta D. Gente, eu tô cortando toda a história, né? Então, continuando. Então, eu fiquei sem móveis. E porque eu fui me mudando e fui deixando. Pra pagar a mudança, vendi uma coisa. E até que eu saí de São Marcos, gente, porque a gente queria uma oportunidade de emprego melhor. Lá a gente não foi porque ele desistiu, porque a gente ficou lá 4 anos. Só que a gente morava lá no sítio, era aquele salarinho do sítio, aquela casinha. E era só isso que a gente tinha, gente. E meu marido não tinha carta, não tinha nada. Eu era uma pessoa simples, né? Ele é simples, mas... Aí a gente se mudou Quando a gente se mudou pra cidade, aqui pra Rubiácea, aí chegou aqui, um homem veio na porta da nossa casa e perguntou que sabia que a gente já morava em sítio, se nós não queria voltar pra um sítio. Aí nós voltamos, foi um lá perto de Guararapes, que aqui é tudo perto, Guararapes, Rubiácea, Caramuru. E aí a gente foi lá pra essa cidade de Guararapes, ficamos lá, meu marido tirou a carta dele, porque como lá no sítio a gente não pagava nada, e meu marido estava desempregado, então a gente estava recebendo o seguro do seu Marcos e tendo o salário da fazenda. Com o seguro a gente estava... Foi um acordo, né, que eles fizeram lá, é o patrão do meu marido e meu marido, porque meu marido ficou 4 anos lá, né? E aí a gente pegou e ficou com esse seguro mais o salarinho da fazenda. Então a gente conseguiu tirar a carta do meu marido. E mesmo assim, gente, mesmo tendo esse dinheirinho, chegava ali tirar quase... Pessoal, eu tive que fazer uma pausa para poder ir dar banho nas crianças, dar almoço para eles, para levar eles para escola. Acabei de voltar da escola. Hoje não é um vídeo de rotina, né? Hoje já é um vídeo mais conversando com vocês mesmo, para vocês me conhecer mais. Então, continuando, e a gente mudou para essa outra fazenda, né? E aí depois o meu marido, logo em seguida, ele conseguiu um emprego num trator de outra fazenda, só que a gente não morou na fazenda, que eram os ex-prefeitos dessa cidade aqui. Aí depois, agora ele entrou numa usina, graças a Deus. Um amigo dele tinha saído desse cargo para trabalhar na prefeitura e perguntou pro meu marido se ele não queria entrar, né? Tenho certeza que foi muita mão de Deus aí. Aí meu marido falou que sim, que ele já tinha a carta D, né? E aí, hoje ele trabalha nessa empresa, que não sei se vocês conhecem, é a Rising, que é a empresa de usina, né, de açúcar. Eu, no momento, estou autônoma, estava trabalhando, parei, né, porque eu não consegui conciliar a vida de dona de casa com o trabalho fora, porque era noite, porque eu e meu esposo não tem rede de apoio. A minha mãe trabalha, né, a minha sogra, ela é... Tipo assim, ela tem problemas sérios de hérnia de disco. Então ela não consegue correr atrás das crianças, coitada, ela mal consegue andar. E então eu nem peço favor pra ela, porque eu sei que, nem, coitada, eu tenho certeza que se ela não tivesse esse problema, ela ajudaria, porque ela ajudou muito meu marido com os outros 2 filhos dele, que foram criados praticamente com a avó. Mas agora já estão mocinhos, né? Eles que estão ajudando ela. Mas é sobre isso, gente. E então hoje meu marido trabalha na Raiz e eu tô em casa, gente.
E tô aqui tentando, né, trabalhar aqui com o YouTube, não pelo dinheiro também, mas também pra me distrair minha cabeça, ver mais ânimo na minha rotina, me dar mais vontade de eu estar ali gravando, cozinhando pra vocês, ensinando vocês a fazer as coisas, né, pra quem tá começando aí, que se identifica com a minha história, pessoas que se identificam comigo. Então é isso, gente. Eu vou deixar aí no final pra vocês, né? A casa de onde eu morei, a foto da onde eu tava grávida da Mirella. E eu vou ver se eu acho fotos da minha outra casinha que eu morei antes. Os sítios que eu morei aí eu vou mostrar pra vocês. E hoje tá nessa casa aqui, né? Por mais que não é minha, mas é, né, da dona, que ela é um amor de pessoa. Mas eu cuido como se fosse minha, porque, né, é a mesma coisa de eu tiver uma casa, alugar e uma pessoa destruir, né? É complicado mesmo. Quando eu peguei aqui mesmo, tava um pouquinho meio bagunçadinha, aí a gente foi dando uma ajeitada. E é isso, gente. Então hoje pra mim ter uma casa com uma churrasqueira, com um piso nela, já é um grande progresso pra mim. E eu e meu esposo vamos fazer de tudo pra gente tentar conquistar a nossa casa própria. Pode demorar, mas a gente vai conseguir. Mas Deus também é um Deus do impossível. Porque é complicado mesmo, né? A gente pagar aluguel, a gente pagar um valor ali. E aqui não é tão alto o valor da casa. Por quê? Porque é cidade pequena, né, gente? Então, o valor aqui não é tão alto. Mas pra mim, pro meu marido que paga pensão, que tem as nossas outras responsabilidades, fica um pouco alto. A gente não tem carro, mas essa é uma outra história, igual eu já falei. Eu já cheguei a falar isso com vocês. A gente perdeu o nosso carro, a gente tinha um carro, a gente conquistou ele assim que a gente veio morar no primeiro sítio. Conquistamos muito rápido e também perdemos ele muito rápido. Eu falo que Deus me deu e Deus tomou. Aconteceu um acidente com o meu carro, graças a Deus não foi com a gente no carro. A gente emprestou pra uma pessoa aí. E aí acabou que a gente ficou sem o carro, né? Pra conquistar outro carro demora muito, gente. É muito complicado. Quando eu conquistei meu primeiro carro, meu sogro trabalhava lá naquela empresa que eu falei pra vocês que faliu, né? Que ele não trabalha mais também. Então a gente comprou com o acerto que meu marido recebeu lá da primeira fazenda, né? Com acerto, aí o pai dele ajudou com mais um pouco e a gente conseguiu comprar um carro. Ficamos com esse carro os 4 anos que a gente ficou lá no sítio. E depois, quando a gente foi pro Caramuru, a gente perdeu o carro. Prestamos pra uma pessoa aí. E essa pessoa acabou capotando aí com o carro, né? Mas graças a Deus essa pessoa tá viva. Isso é o mais importante, bem material a gente conquista, né? Porque eu falo que Deus me deu esse carro e Deus tomou. E Deus pediu pra mim deixar na mão dele, apoiar no altar. Não era pra mim cobrar nada da pessoa. E eu deixei na mão de Deus, né? E tamo aí, meu marido conquistando, eu tô aqui tentando trabalhar aqui, meu marido aí trabalhando, e eu vou tentar arrumar alguma coisa pra mim também, mas vou continuar aqui com vocês, porque eu amo gravar, eu amo ter um diário da minha vida, eu amo conversar com as pessoas, eu amo ter essa troca com as pessoas. E é isso, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá o like, compartilha pra poder ajudar a Cindinha aqui. E espero que vocês tenham gostado. Hoje vocês viram muito poucas crianças, mas amanhã eu vou gravar uma rotina mais de cuidando de casa aqui, as coisas, fazendo alguma receitinha. E eu vou gravar a minha parte da noite aqui, como é que é a nossa rotina da noite. Eu vou pensar certinho, mas vou deixar um vídeo aí bem legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E também eu ia falar outra coisa que eu acabei esquecendo, mas depois eu lembro. Gente, um beijo, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, com Deus. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you.